Pega essa porra aqui e enfia bem no meio do cu daquele filho de uma puta. No meu cu, não. Se souber enfiar com cautela no cu, você pode ter certeza que você vai ter um prazer muito melhor. O cu foi feito para cagar. Apresentamos a novíssima Guinso 2000, porque a lenda continua. Sua lâmina em aço de alto carbono corta ossos assim. O quê? Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo pra vocês o review de Dragon Ball Super. Como de costume, se você é fã de animes, mangás e cultura oriental, dá aquela conferida no site Anime X, parceiro aqui no canal. Além dele, a gente também tem a Lenda de Dragon Ball, página do Facebook especializada totalmente em Dragon Ball, com teorias, matérias sobre a franquia e tudo mais. Como você já deve saber, o Crunchyroll agora também está disponibilizando o Dragon Ball Super em sua grade, em seu catálogo de animes. E sem mais demoras, bora lá. Basicamente o que tivemos nesses episódios aqui em Dragon Ball Super é a boa e velha batalha final de uma saga. A luta contra a fusão do todo-poderoso Zamasu teve inúmeros momentos marcantes, como a junção dos poderes de Vegeta e Trunks, e esse momento do Trunks e Vegeta se unindo para lutar contra o Zamasu é uma clara referência ali no final da saga do Cell, em que tem o Goku e o Gohan. É bem legal, ele sempre vem trazendo essas referências de Dragon Ball Z, né, da saga clássica, de uma maneira geral, fica bem bacana, né, é um afago carinhoso aí na bochechas rosadas dos seus queridos fãs. Lembrando que durante a luta o Goku também utiliza o Kaioken em um breve momento, só que como citado diversas vezes durante toda a série, o Goku ele não pode ficar utilizando o Kaioken tantas vezes. Como eu até falei no vídeo em que eu cito a conversa do Goku com o Piccolo em cima do telhado, o Goku já estaria bem próximo ao limite se ele continuar forçando tanto assim. Vai estourar o Benchigão! Ele pode acabar perdendo seus poderes permanentemente. A parte técnica que a gente teve foi uma narrativa rápida, como manda o beabá das narrativas modernas, valorizando bem o combate, fugindo de sequências genéricas de golpes e tendo ataques, combinações de ação bem interessantes mesmo. O Zamasu acaba assumindo aquela postura meio que batida já, né, de uma divindade, de alguém com poderes picudos e sensuais. Que delícia! Funciona muito bem, porque a arrogância apresentada pelo personagem não foge em nenhum momento do script básico que é esperado do Zamasu. Então tudo tá ok, tudo tá de boa, tudo tá tranquilo. Ah, bom, então assim sim. A parte curiosa sobre esse combate, principalmente em relação ao Zamasu, é que ele por diversas vezes se vale de técnicas especiais de ataque, muito semelhantes inclusive a alguns golpes de Cavaleiros do Zodíaco, de alguns deuses lá, como Hades, Poseidon, enfim. Esse lance de ter técnicas é um negócio já meio que recorrente aqui em Dragon Ball Super. Eu sinto que as lutas vêm apresentando muito mais um lado mais técnico, um lado mais de conhecimento de combate, do que as já tradicionais rajadas a energias sem sentido, rajadas de energias genéricas que a gente estava acostumado a ver na franquia de Dragon Ball de uns tempos pra cá. E além do próprio conceito de golpes que a gente tem em Dragon Ball, que normalmente, venhamos e convenhamos, em sua maioria eram as mesmas rajadas de energias, só que disparadas de maneiras diferentes. Kamehameha, Gallic Roll, Final Flash acabam sendo meio que muito semelhantes. Foda-se. Temos uma luta levada na boa e velha forma aqui de Dragon Ball, combate contra um inimigo mega poderoso, de repente conseguimos uma solução, e essa solução acaba não dando certo, e no meio desse desespero alguém brota como um salvador da pátria. Essa aqui é uma fórmula já utilizada nas sagas de Cell ou na saga de Majin Buu, um pouquinho também na saga de Freeza. Lembrando que essa é uma fórmula comum de Dragon Ball mesmo. Não adianta reclamar que é manjada, porque sempre foi utilizada de diversas maneiras, e se você nunca gostou de Dragon Ball, Vá pra puta que te pariu, meu irmão. Segue seu caminho aí. ou do próprio Dragon Ball Super, não vou ser eu que vou convencer você o contrário. Beleza? Talvez seja a hora de você começar a assistir alguns animes mais adultos, né? Pra ver se para de dar uma de velha rabugenta. Ai, doido, até em mim. Bom, a solução encontrada para tentar superar o Zamasu é o Vegito, a fusão do Goku e Vegeta através dos brincos Potara. Então, antes da gente ter uma explicação do porquê a fusão entre o Vegeta e o Goku se desfez na batalha contra o Majin Buu. A fusão pelos brincos só é permanente caso feita por Kaioshins. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Qualquer outra espécie acaba sustentando a fusão por apenas uma hora. É uma coisa bem legal, é um ponto bem interessante, tá? Vem sendo uma característica bem marcante aqui em Dragon Ball Super,
de tapar os buracos e dar explicações de coisas que foram deixadas em aberto na franquia de Dragon Ball. A gente tem com certeza o melhor episódio, e não apenas de Dragon Ball Super, mas sim de toda a franquia mesmo de Dragon Ball, com uma animação quase impecável durante toda a sua exibição, tendo um momento ou outro não tão bem acabado, não tão bem desenhado, mas como eu já venho falando inclusive nesse vídeo, é a boa e velha fórmula Dragon Ball, porém de uma maneira, uma roupagem um pouco mais modernizada, uma roupagem mais atual, né? Alternando momentos mais frenéticos, alguns mais cadenciados, tendo os diálogos filosóficos do Zamasu ali, ele chega até a chorar, não sei o que tem. Não chora. Irmão, essa música do Pablo é massa mesmo, ó. O cara chora sem querer. Tendo aquele lance meio que já manjado do ódio, acabar corrompendo a motivação real do Zamasu, que, como eu falei em outros vídeos, até plausível, até justificável, mas enfim, é distorcido por causa desse ódio que ele sente pelos mortais. Que ódio! O combate é muito sensacional, muito bom, e acaba no momento certo. Inclusive tem o Final Kamehameha, que é uma das técnicas mais poderosas de Dragon Ball. Muito foda essa cena também. E graças ao esgotamento do Goku e Vegeta, a fusão acaba sendo desfeita, tendo a conclusão desta saga com a derrota do Zamasu. E a gente pode considerar que aconteceu em 2 etapas, e essas 2 etapas da derrota do Zamasu geraram uma certa controvérsia aqui no universo de Dragon Ball. Então, primeiramente o Trunks, se valendo da motivação dos humanos restantes e também suas energias, acaba por vencer o Zamasu, cortando ele no meio como se utilizasse uma faca guinso na manteiga. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Bem interessante porque um dos termos que está bem na moda aqui no meio nerd / otaku é o protagonismo, né? Isso seria basicamente quando um personagem, sendo ou não o protagonista da série, supera uma situação da trama apenas para a conclusão do enredo, porém de uma maneira forçada, como eu falei, só para concluir esse fato da história, só para resolver esse problema, não respeitando o universo e nem as regras da qual a série faz parte. Ou seja, basicamente uma forçação de barra para que um personagem vence uma dificuldade. Eu não entendi nada, mas eu amei. Acusaram Dragon Ball Super nesse momento de existir um protagonismo pro lado do Trunks, e muito desse argumento baseia no fato do Trunks não estar no mesmo nível do Goku e Vegeta, sendo que o Zamasu é muito mais poderoso que ambos. Então seria uma forçação de barra o Trunks vencê-lo, teoricamente. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui, o Zamasu, por ele se fundir a um mortal, que era o Goku Black, ele perde a sua imortalidade. E além do que, durante a luta, o próprio Goasu cita que o Zamasu estava se deteriorando aos poucos, corroído pelo próprio ódio, e assim perdendo a força gradativamente. Além disso, o Zamasu, mesmo se considerarmos apenas a duração do combate após a sua fusão, já tinha lutado contra os 10 personagens mais fortes da série, e além disso, que por muitas vezes acaba sendo esquecido, talvez os 2 que tenham o maior conhecimento técnico e inexperiência de combate aqui no universo de Dragon Ball. Sendo assim, por mais que mantivesse a pose, o Zamasu estava extremamente desgastado nessa luta, o que inclusive refletia em sua degradação física. Outro ponto é que a parte técnica, ou seja, o conhecimento em combate aplicado na prática, vem sendo extremamente valorizado aqui em Dragon Ball Super. Não existe tanto de fulano ser o mais poderoso e ninguém consegue nem encostar um dedo nele. A parte técnica de combate e o reaparecimento do Mafuba, que não me deixa mentir, pode muito bem superar o poder bruto, simplesmente. Tendo isso em mente, a gente vê que o Trunks acaba, através do improviso, desenvolvendo uma nova técnica em que ele potencializa o Ki em uma lâmina de energia. Toda a motivação que o movia juntamente com a energia de todos os habitantes ainda existentes na Terra, que tem um viés meio filosófico dos mortais se revelando contra um deus, são características extremamente plausíveis para colocarmos como totalmente válida a derrota dos Zamasu pelas mãos do Trunks. Além disso, pelo ponto de vista narrativo, isso acaba fazendo muito bem para a franquia, termos o Goku e até mesmo o Vegeta com papéis secundários nesse momento. A gente tem que lembrar que Dragon Ball Super acaba sendo aquele bom e velho shonen, e que o protagonista da história é o Goku. Sendo assim, ele provavelmente vai brilhar e deve ter um papel muito mais importante na conclusão da saga. Dá os holofotes, assim, dá uma importância e o peso da conclusão dessa saga pro Trunks do futuro, que além de ser um personagem querido pros fãs, acaba dando um fôlego pra série, né, para que seus acontecimentos futuros não fiquem maçantes, não fiquem repetitivos demais e não dê aquela carga de novo Goku venceu o vilão e, meu Deus, vou rasgar o cu, né? Basicamente isso. Além de tudo isso que eu falei, a parte técnica foi soberba nesse episódio. Uma animação e traços muito bons, juntamente com a trilha sonora, que ficou realmente muito épica e só engrandeceu os acontecimentos desse episódio. Lembrando que pela segunda vez, primeiramente no confronto do Goku contra o Hit, Dragon Ball Super trouxe uma qualidade nunca antes vista em toda a franquia, mesmo com os defeitos
que algum crítico mais crica possa encontrar, esses são os 2 melhores episódios de Dragon Ball Super até o momento, e esse episódio é o melhor até o momento da franquia de Dragon Ball, sem dúvida alguma. Um segundo grande questionamento, que acabou divergindo muito a opinião dos fãs, vem após a mitagem do Trunks, quando Zamasu hackeia o sistema operacional do universo e vira a proteção de tela do planeta Terra. É o quê? Na verdade, ele se fundiu com o universo, se tornando onipotente. Basicamente, é isso que ocorre com ele. O fator que gerou grande fogo no rabo vem do fato de que o Goku acaba convocando o Zenon dessa linha do tempo, né, se valendo ali daquele dispositivo que foi entregue pra ele, isso lá no começo dessa saga, e o deus dos deuses, o Pica das Galáxias, resolve erradicar a porra toda, eliminando essa linha do tempo com o Zamasu e o que sobrou da humanidade. Lembrando que o Goku, o Vegeta, a Bulma, a Mai se salvam. O Goku e o Kaioshin também, só que ninguém se importa com eles, então foda-se. Você viu a história de Kleber? Não. Aí pronto. Ai, meu Deus do céu, que forçação de barra. Ai, vou rasgar meu cu. De volta, vamos se matar, vamos se tirar da ponta. Essa abordagem com certeza nem de longe foi perfeita, mas vamos lá. Primeiramente, o Goku recebeu do Zenon da sua linha do tempo, como eu falei, aquele tal dispositivo para chamar ele a qualquer momento. Já aí a gente tem um fato que eu já venho martelando há muito tempo, por mais que você não goste de como as coisas estão acontecendo, que em Dragon Ball Super elas estão sendo planejadas do começo ao fim. Ou seja, isso foi planejado para acontecer dessa maneira, não foi uma solução, ah meu Deus, como que vamos matar o Zamasu? Puta, o Zenon, põe o Zenon ali pra fuder com a porra toda. O grande ponto que pode ser considerado até como um furo, uma mancada, uma bola fora, vem do fato de ainda existir um Zenon nessa linha do tempo do Trunks ou do Black, enfim. E a gente pode até considerar isso uma decisão ruim, mas não força tanta barra assim quanto muitas pessoas colocaram, quanto pareceu, mesmo porque o Zenon apresenta aquela personalidade bem infantil, de fato não seria de se impressionar que ele estivesse cagando pra Terra. Esse Zenon dessa linha do tempo, foda-se a Terra, foda-se o universo. Foda-se! Tava lá brincando porque ele tem essa personalidade infantil. E segundo ponto é que após ele ser chamado e enfim acabar decidindo que vai apagar esse universo, ou seja, essa linha do tempo, vai de encontro exatamente a sua suposta personalidade infantil, porque ele não reconheceu naquele universo a vida. Sendo assim, sem vida não havia motivos daquele universo existir. Não, mas Dragon Ball Super é um lixo. Que final horrível. Ah, meu... Sinceramente, na moral, vai acabar caindo bem naquilo que eu falei no vídeo passado. Se Dragon Ball Super não te impressiona... Vai tomar no cu, vai pro caralho. Vai se fuder. Vai pra puta que o pariu. Alguma coisa me diz que tá na hora de você procurar animes e mangás pra sua faixa etária. Seja essa sua faixa etária mental ou física, né? Você pode ser uma pessoa jovem com uma mentalidade adulta, então procura animes mais adultos. Só que uma novidade pra você, se você é tão adultinho assim quando é mais novo, muito provavelmente quando você chegar na fase adulta você vai querer assistir coisa pra criança. Uma pequena ressalva que eu faço pra você, ok? A senhora é destruidora mesmo, viu, viado? No mais, a solução foi sim rápida e muito abrupta, e nem todo o meu amor pela franquia e pelo próprio Dragon Ball Super me cegam ao ponto de eu achar essa melhor solução a conclusão desse arco. Ah, bom. Mas enfim, foi dessa maneira que aconteceu, paciência, aceita que dói menos. Aliado a isso, a péssima animação que esse episódio teve ajudou a defeitos da conclusão desse arco. E até curioso, porque destoou muito do episódio anterior, que foi fantástico em animação, em narrativa, em praticamente tudo. E aí a conclusão foi com esse episódio bem bem mais ou menos. Enfim, e acaba não sendo de se estranhar a rejeição que esse final causou em boa parte do público. Mas a gente tem alguns momentos bem emocionantes, obviamente nas proporções de Dragon Ball, como a despedida do Trunks ao Gohan, a lamentação do Gowasu por seu discípulo ter se desvirtuado do caminho do bem, que é uma coisa que engrandece muito mais a obra, dá volume. E no mais, se o Gohan vai voltar para ativa, ou se o Zamasu realmente morreu ou não, eu deixo isso para os outros 325 mil canais que falam de Dragon Ball Super e adoram fazer vídeo de teoria e o cara é 4. Engraçadinho, você tá muito metido, hein? No mais, alguns pontos podem ser frutíferos para uma próxima temporada e que não foram colocados por acaso, com certeza não foram colocados por acaso, vem do fato do que o Dai Shinkai é o pai do Whis. Você é o pai da criança. Que agora a gente tem no universo do Goku, né, podemos chamar assim, 2 Zen-O. Tendo 2 Zen-O, isso também não deve ser um ponto que vai ser colocado por mero acaso aqui em Dragon Ball. Deva ser algo para conclusão da série, muito provavelmente vai dar alguma merda aí no meio do caminho.
né? E um desses Zenos vai se desvirtuar e vai fazer alguma bosta aí, né? Isso provavelmente, guarda bem essas duas informações, que isso vai de alguma maneira ser usado novamente em Dragon Ball Super, assim como o fato do botão do Zenon ter sido utilizado agora. Eu fico realmente triste de que o Zamasu não tenha tido um final mais apoteótico, mais fogos de artifício, chuva de sangue, morte e destruição, ou mesmo um final que lhe desse uma brecha para retornar. Devido a todo o potencial do personagem e as suas nuances pouco vistas na franquia, como eu acabei apontando no review passado. Além disso, tivemos um episódio de 68 que foi daqueles episódios bem meia foda mesmo, bem meia bomba, basicamente um episódio inteiro dedicado a um humor pastelão já apresentado por inúmeras vezes aqui em Dragon Ball Super. Porém, diferente do que a gente viu em muitos episódios aqui, esse acabou não trazendo grande aprofundamento nos personagens, como aquele episódio em que o Goku conversa com o Piccolo em cima do telhado, falando sobre tá envelhecendo, aquela coisa toda. Basicamente aqui a gente teve aquela comédia pura e crua do próprio Dragon Ball, e dentro do público da série existem aqueles que gostam e aqueles que odeiam. Então, tá na média. Um ponto que esse episódio trouxe de interessante é o canceladas as viagens temporais, né? Já que a máquina do tempo da Bulma foi destruída ali. Então, muito provavelmente Dragon Ball Super não deva tocar nesse tema e o Mihai Trunks não deva aparecer mesmo, infelizmente. Veja só você, que pena. Episódio 69, em compensação, trouxe de volta uma personagem já recorrente aqui no universo de Dragon Ball, e é de uma das grandes obras do Akira Toriyama, que é a Arale do Dr. Slump. Inclusive o próprio Dr. Slump e alguns outros dessa franquia também fizeram uma participação bem especial aqui nesse episódio de Dragon Ball Super. Como eu falei, é um tipo de episódio que pode desagradar a muitas pessoas, mas diferente do episódio 68, esse trouxe uma cara diferenciada, né? Ele trouxe muito das características do humor que o mangá Dr. Slump tem, né? Que é aquele humor sem noção, aquele humor totalmente nonsense. E foi bem divertido de uma maneira geral. Obviamente, se aplica um pouco da crítica que eu falei em relação ao episódio anterior, que acaba não agregando tanto aos personagens, como havia acontecido em alguns outros episódios, mais descontraídos, alguns episódios mais leves, que não envolviam nem trama, nem combate, nem coisa do tipo. De qualquer maneira, esse foi um bom episódio, um episódio mais totalmente voltado para o humor, mas muito mais divertido do que o episódio anterior. Assim como o episódio 69 e o 68, o episódio 70 também teve uma pegada bem voltada para o humor. É uma coisa curiosa sobre esses episódios, que apesar deles estarem totalmente comédia pastelão e não adicionando muito para a narrativa, nem para a história, nem para o desenvolvimento dos personagens, eles estão sendo realmente muito divertidos. A partida de beisebol entre os dois universos ficou muito engraçada. Trouxe basicamente os personagens ali, as características mais marcantes. E um jogo de beisebol ficou bem engraçado. A parte que o Vegeta tenta vencer o Goku no arremesso é muito engraçado, cara. Ficou realmente muito demais mesmo. Mas o destaque desse episódio com certeza ficou por conta do Yantia. Ele que foi o protagonista, graças a ele o time do Bills conseguiu vencer. Não antes de ter uma referência ali à morte dele pro Saibaimans. Ou seja, é interessante como o Akira Toriyama, você vê que ele tem noção da opinião do que os fãs têm, do ponto de vista que os fãs têm. De uns tempos pra cá, o Yantia ganhou essa fama de ser o personagem que sempre morre, que sempre é derrotado. É um parasita, rapaz. Você é um trocinho de um merdinha de nada. Puta, cara, realmente ficou muito bom esse episódio. Assim como eu venho falando, é um afago carinhoso nas bochechas rosadas de todos os fãs. O próximo episódio já deve mudar um pouco o clima aqui de Dragon Ball Super, porque traz a morte do Goku. Teoricamente o Hit, que é um personagem até que pode ser considerado mais forte que o Goku, aparentemente teria sido contratado para dar cabo da vida do Goku, mas enfim, é uma coisa que só no próximo episódio pra gente saber mesmo. Dragon Ball Super, como eu venho falando há tempos, já é a melhor obra da franquia. Como eu já também venho falando há muito tempo, no meu ponto de vista ainda falta um acontecimento que mude os eixos da história de Dragon Ball e seja extremamente marcante para Dragon Ball, para realmente balançar as estruturas da série mesmo. Porém, se não acontecer, a série já tá de bom tamanho. Se eles conseguirem manter esse nível, já vai ser muito legal. Mas mesmo assim, eu ainda tenho fé de que a gente vai ter muita surpresa aqui no Dragon Ball Super e que vai ser muito legal. Provavelmente a gente vai ter, eu acredito que pelo menos mais um ano com mais Dragon Ball Super. Não sei. Enfim, basicamente eu vou encerrando esse vídeo por aqui. De uma maneira geral, diz aí o que você achou da saga do Goku Black, da saga do Zamasu de uma maneira geral, se você gostou dela, em comparação com a saga do Cell. Você acha que essa saga foi melhor que a saga do Cell? Ou não? Você acha que a saga do Cell ainda supera essa em muitos quesitos? Deixa aí nos comentários, levando em conta que essas duas sagas, elas têm como ponto de semelhança o Mirai Trunks, né, ou Trunks vindo do futuro.
Enfim, deixa aí nos comentários. Como eu disse no começo do vídeo, dá uma passada lá nos parceiros, o Anime X, sobre animes, mangás, a lenda de Dragon Ball do Mano Kailon, página do Facebook dedicada totalmente ao universo de Dragon Ball. Se ainda não é assinante da conta Premium do Crunchyroll, assina lá que é muito bom, muito sensacional. E além disso, dá uma conferida no mangá nacional Crest Gate, sendo desenvolvido ali pela Fernanda, um pessoal muito talentoso, muito bacana. Tá no começo ainda, mas os caras têm potencial para crescer muito. Beleza, minha gente? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e um grande beijo a todos vocês. Falou, tchau, tchau. Uhul!